Fala rapaziada, saudações rubro-negras. Bem, eu fiquei muito reticente se eu gravaria esse vídeo ou não sobre o debate de ontem, segunda-feira à noite, na ESPN Brasil, entre os três candidatos a presidenciáveis, né, os candidatos do Flamengo. Por que eu fiquei reticente? Porque nós aqui, né, no programa RN, fizemos um marra rubro-negra, que a gente passou um pente fino nessa eleição do Flamengo e falamos bastante sobre cada um desses candidatos. Então, assim, quem quer ver realmente algo que acrescente, assista ao Marra Rubro-Negra Especial Eleições, que eu fiz com o Marcelo, nosso Marcelão aí, e foi um programa verdadeiro, não foi um programa engessado, não foi um programa picareta, né? Foram dois torcedores falando verdades, ou, como diria aí, dando surra de verdades. Pois bem, não assisti todo, assisti metade do debate, depois eu fui vendo cortes e fui vendo algumas análises, o debate entre Maurício Gomes Matos, o MGM, né, o Dunches Abranches, né, que é o candidato do Landim, ou melhor, é o Landim cuspido, é a marionete do Landim, e também o BAP, né, grande BAP, por assim dizer. Pois bem, não tinha muito o que esperar, né, o MGM, ele é um espantalho, se comunica muito mal, é frouxo, né, é fraco, melhor dizendo, frouxo não posso dizer, mas é fraco. O Dunches, né, ele é a marionete do Landim, foi muito mal, haja vista que ele está segundo pesquisas um pouco mais confiáveis, né, e não essa aí que está rolando por aí, que está mostrando o Dunches na frente. O Dunches é muito fraco, ele está em último lugar nas intenções de voto, e depois de ontem ele ainda saiu pior. O BAP, né, que é o famoso Dick Vigarista, né, como a gente se refere aqui, o BAP, ele é um cara que não fala uma verdade sequer, né, ele é um cara talvez o mais perigoso ali do mundo gaviano, político da Gávea, porque ele é um cara que sempre é um ególatra. O BAP é um ególatra. E um ególatra que sempre quis colocar a si à frente da instituição. Mas, dito isso, né, esse pequeno histórico do BAP, a gente pode falar com muita tranquilidade que ele saiu desse debate vencedor. E eu me arrisco a dizer, claro que em eleição tudo pode acontecer, ainda mais no Flamengo, né? Onde tudo acontece, até mesmo o imponderável e o imprevisível, mas o BAP sai como grande vencedor e provavelmente como futuro presidente do Flamengo, né? Para falar do debate, o MGM até fez uma boa pergunta logo no início para o BAP, onde o BAP foi questionado sobre a lei do mandante, no qual o Flamengo perde 80 milhões por ano, e isso é um fato, né? E o BAP foi falar que não foi bem assim, que não foi consultado. Balela. Vamos só fazer aqui uma breve retrospectiva. Em 2020, quando o Flamengo vem daquele título maravilhoso, daqueles dois títulos maravilhosos, brasileiro, né, e a Libertadores, naquele jogo fantástico, naquela campanha fantástica, em janeiro, né, um pouquinho antes da pandemia estourar, seu Landim começa a trocar figurinhas com o BAP, né, que sempre ele já tinha sido um grande chefe lá da Sky, né, e é impressionante, né, que o BAP ele quer ser presidente do Flamengo, mas não conseguia fazer a Sky funcionar em dia de chuva. Fecha parênteses. Mas bem, o Landim começa a trocar figurinhas, né, com o BAP e começa a se aproximar do Bolsonaro, até então presidente do Brasil. Para quê? Para fazer a lei do mandante, dizendo eles como é em todos os lugares no mundo, em todos os campeonatos do mundo. O que é isso? O time ele venderia apenas os seus jogos como mandante. Os jogos como visitante não ganharia nada. Isso foi uma jogada política entre Landim, BAP e Bolsonaro, né? E o Bolsonaro aqui, eu não vou entrar em méritos, né, políticos partidários, o Bolsonaro ele queria bater de frente com a Globo. E o Flamengo foi usado para isso. Então assim, BAP, você falar que não teve nada a ver com essa história da lei do mandante, é mentira. Só que mentira pra você não é nenhuma novidade, né? Inclusive, torcedor, o seu BAP foi o pai do Maicujo. Se lembre do Maicujo, quando o Flamengo rompeu o estadual com a Globo, não morro de amores pela Globo, diga-se de passagem, para vender seus jogos avulsos num site maravilhoso Maicujo, por R$5, onde o site simplesmente não aguentou a demanda, o fluxo de torcedores do Flamengo, e o Maicujo morreu mesmo antes de nascer. O BAP, evidentemente, ele não conseguiu se safar dessa, tentou enrolar. Outro enrolão, e eu acho que é pior do que um enrolão, porque ele não tem autonomia sequer para pensar, é o Dunches Abranches, né? Um cara que vai ser simplesmente a marionete do Landim, né? Ele não conseguiu falar nada com nada, ele não conseguiu explicar ele até conseguiu falar o endividamento, é porque não são dívidas de banco e tal, isso não me interessa, mas ele mostra que é uma simples marionete do Landim, e faltou alguém, né, com culhão, perguntar o seguinte para o Sr. Dunches Abranches, né? Eu até coloquei isso no grupo do BRN, e se alguém tivesse perguntado isso ontem no debate, ele teria saído de lá, ele teria saído com as fraldas molhadas e chorando no colo do Landim. Mas só bastava perguntar o seguinte para ele: Dunches, a sua gestão, que gestão profissional, deixou durante 6 anos um ex-vereador populista, praticamente um analfabeto funcional, né, que mordeu a virilha de um torcedor em um shopping. E não apenas mordeu a virilha de um torcedor humilde no shopping, mas como ele usou a estrutura física do Flamengo para fazer uma defesa mentirosa, falando que ele estava lá com a filha, que ele que foi agredido. E logo depois, a perícia da polícia mostrou que não, que isso foi mentira, e quem agrediu foi ele ao torcedor.
O que você acha disso? Isso é profissionalização pra você? Agora, ali, eu acho muito interessante que os três ficavam falando que são amigos, que respeitam, e é isso, gente. É uma eleição sem grande oposição. O que houve ali, nesse espectro político da Gávea, foram pequenas fraturas. Ou seja, não há oposição. Há um lado da política da Gávea, que domina o Flamengo desde 2013, e dentro deste lado, né, há pequenas fraturas. MGM, que ficou até 6 meses atrás, até 6 meses, muito menos, como vice de embaixada, já tinha sido vice do Banana de Melo. O BAP, que ficou até 6 meses, né, como candidato do Landim, ficou no EBM 1, saiu do EBM 2, mas voltou no Landim 1, ficou no Landim 2, enfim, não há oposição. Né? Então, assim, o BAP ainda também falou sobre o Off-Rio, né? Não, o Off-Rio não foi o BAP, eu acho que o Off-Rio foi o Dunges, agora não sei, mas enfim. Chegaram a perguntar pro BAP o que ele acha, né, da acesso, né, à torcida mais humilde e tal, ele falou de camisas, ou seja, ele tentou sair pela tangente, mas saiu muito mal, porque todos ali, sobretudo o Landim e BAP, são dois elitistas, eles estão pouco se ferrando se o torcedor pobre vai ter acesso ou não ao Flamengo. O que importa para eles é venda, é dinheiro e só. Por isso que a gente fala que todos ali, eles estão indo contra a tradição popular do Flamengo. Faltou ali também um questionamento mais duro, né? Talvez do mediador eu não posso falar, mas enfim, entre eles, mas se bem que entre eles também, eles nunca iam perguntar sobre o Off-Rio. O que foi o Off-Rio, né? O Off-Rio era o torcedor. Off-Rio, um projeto de 100 km da sede do Flamengo, a pessoa se torna um torcedor, um sócio-torcedor off-Rio, né? E dali a 3 anos, como sócio mantendo, ele ganharia o direito ao voto nas eleições. Só que a gestão, Landim, BAP, Dunches, né? E o MGM eu não posso falar em relação a isso, porque eu não tenho informações concretas sobre o posicionamento dele. Mas vamos botar esses caras aí, né? Eles simplesmente acabaram com o Off-Rio, eles limitaram o voto para apenas 1.000 integrantes do Off-Rio, 1.000 sócios Off-Rio, e ainda por cima, ele não colocou o voto à distância, que dá para fazer com muita segurança. Por quê? Porque eles querem que o Flamengo, ou seja, eles querem que aquele orçamento de 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200, seja decidido por 3, 4 mil pessoas, 4 mil eleitores a cada 3 anos. Ou seja, olha que bizarro isso. Vamos botar aí o PIB do Brasil. Eu pensei nisso ontem. O PIB do Brasil, se não me engano, são alguns trilhões de reais. Ok, divide por 220, 230 milhões de habitantes. Quanto é que vai dar a média, né, do PIB para cada cidadão brasileiro? Olha, como o PIB do Flamengo, ou seja, a renda do Flamengo atual de 1,2 bilhão, né, anual, para 3, 4 mil eleitores que votam no Flamengo. Essa aí deve ser uma relação bem bacana. Eu não vou fazer isso porque eu sou péssimo em matemática. Mas enfim, o que a gente vê? A gente vê que o Flamengo está entregue, a gente vê que o Flamengo está muito mal das pernas. Eu acho que o BAP vai ganhar, mas o BAP é um cara ególatra, é um cara centralizador. Ele já mostrou antes, né? Ainda tem a questão da história do patrocínio do Fla Basquete lá atrás, quando a Sky patrocinava o Flamengo, né? Depois ele tirou como modo de vingança, porque ele não conseguiu algo lá, mas essa história eu não domino tão bem. Mas a gente vê que o Flamengo está muito mal das pernas e, infelizmente, a gente não vê ninguém ali realmente interessado por amor à instituição. Todo mundo está ali por interesses escusos. Nada que você, que acompanha o programa RN, nunca tenha escutado. Enfim, para quem não sabe, para quem não tinha ideia o que acontece na política da Gávea, é isso aí que vocês viram no debate de ontem. Afagos, amizades, nada. Simplesmente nada. Saudações.